Olá, turma. Bom momento a todos. De antemão, eu já me desculpo aqui, porque o barulho está muito complicado nessa quinta-feira, tá tudo muito conturbado, mas a gente vai lá. Seguindo, aqui a gente vai concluir esse assunto de verbos, tá? Para a gente adentrar logo em advérbio. Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês de gramática, a partir da página 66 em diante, e vocês começassem a atualizar as atividades que estiverem pendentes, tá, gente? 66, 67, a 68, que a gente vai se aprofundar um pouco hoje, 69 também, que tem essas atividades aqui, que eu já posso até ajudar vocês na resposta delas, tá? E daqui em diante também. Na página 70, a gente tem atividades de interpretação textual, tá? E justamente sobre elementos textuais que a gente já estudou. Preciso que vocês respondam a página 70 e a página 71, tá? Onde a gente tem aqui um pequeno poema, uma poesia, tá? Na página 70. E aí tem perguntas de interpretação textual. A 72 e a 73 também eu quero que vocês respondam, que são atividades sobre o conto, que eu já dei aula para vocês sobre conto, a gente já detalhou esse assunto. E aí vocês responderam a página 74, que é sobre um conto um pouco menor, mas aí na página 72 a gente tem mais perguntas e também elas estão relacionadas com o verbo e com interpretação textual, tá? Então, tem dois temas misturados ali naquele mesmo assunto, certo? A partir da página 76, a gente tem o advérbio, que é o nosso próximo assunto, que a gente vai aprofundar ele a partir da semana que vem em sala de aula, tá? Então, eu peço que vocês, a partir da página 66 até a 73, vocês estudem esse assunto e tentem responder as atividades, tá bom? E aí a gente faz a correção em sala de aula e já conclui esse assunto para poder partir para o advérbio, certo? Então, aqui no livro de vocês nós temos os verbos pronominais, a gente tem algumas classificações do verbo, continuando essas classificações que a gente já tinha visto antes, né? Os verbos regulares e os verbos irregulares, né? E agora os verbos pronominais e os verbos reflexivos. Vejam bem, a gente já falou sobre esse assunto, tá? Então, eu peço que vocês se atentem para que a gente consiga responder as atividades e de uma maneira mais simples possível. Os verbos são conjugados e usados com pronomes átonos, são os pronominais. O que são pronomes átonos, gente? Pronomes átonos são aquelas partículas que concluem as palavras, tá? Mas que elas são átonas por quê? Porque existem dois tipos, átonos e tônicos, tá? Os átonos são aqueles que não têm força, que não têm tonicidade, que não têm peso, tá? Eles estão ali para completar a palavra para dar sentido, mas não é a sílaba mais forte, tá? A sílaba tônica, os pronomes tônicos são aqueles que vêm acompanhados de acento, por serem monossílabos, né? A maioria, eles já vêm acentuados, mas alguns não vêm. E aqui no caso dos pronominais, dos verbos pronominais, eles vêm acompanhados de pronomes, tá? Os pronomes átonos que têm menos força, vejam só. Eles podem ser classificados em dois tipos, a gente vai ver o primeiro. Os que são usados de forma pronominal, como queixar-se, condoer-se, apiedar-se, suicidar-se. A gente tem o se no final dessas palavras, né? A gente tem o se dando complemento ao que está sendo pretendido aqui na palavra. Então, quando eu falo queixar-se, condoer-se, apiedar-se, suicidar-se, qual é a sílaba tônica dessa palavra? Não é o si. O si ele está ali de complemento, tá? Então, quando eu falo queixar-se, a sílaba mais forte é o char, né? A mesma coisa com doer-se, tá? Tem maior força. Apiedar-se, a mesma coisa, suicidar-se, suicidar-se seria outra sílaba, tá? Então, a gente percebe que há essa diferença, tá? Aí a gente coloca ela no outro sentido, ficaria Pedro estava se queixando de dor. Então, a gente percebe que essa inversão aqui, eu estou dando um sentido diferente, tá? Ao queixar-se de dor de cabeça, ele preferiu sair da aula. Ao queixar-se, ou seja, ele
estava se queixando de dor e saiu da sala. Só que, na maneira como os verbos pronominais podem ser utilizados, a gente utiliza da maneira correta, que seria queixar-se, tá? E aí a gente tem outra forma, que tem a simples e a pronominal, que têm sentidos diferentes, como encontrar algo é diferente de encontrar-se com alguém. Enganar alguém é diferente de enganar-se com alguém. Debater, no sentido de discutir, é diferente de debater-se, no sentido de se agitar. Eles se debatiam no chão, ou eles debatiam em sala de aula. Tá? Então, são sentidos diferentes e elementos diferentes. Aqui a gente tem um exemplo para que a gente consiga compreender o sentido dessas palavras. Foi ontem que Laura se encontrou com Vera, tá? Ela se encontrou com Vera. Ela e Vera se encontraram, tá? Eu encontrei o livro que você queria. Aqui o verbo encontrar, ele está no sentido diferente. Eu encontrei algo, não encontrei com algo, com alguém, tá? Você se enganou sobre essa menina. Você enganou sua mãe para poder sair de casa. Então, você se enganou. Foi um engano que você cometeu para com você mesmo. Já você enganou sua mãe para sair de casa, você enganou a alguém, ok? Aqui a gente tem os verbos reflexivos. Assim como os verbos pronominais, os reflexivos também vêm conjugados e usados com pronomes átonos, tá? Mas esse pronome representa a mesma pessoa que faz a ação. O pronome aqui, no caso, o se, né? Ele serve para indicar que a ação está sendo praticada pela mesma pessoa quem está proferindo o discurso. Ela se deu ao trabalho de me procurar. Aqui a gente tem dois pronomes. A gente tem se e tem me, tá? Então, ela se deu ao trabalho de me procurar. Ela se deu ao trabalho de me procurar. Então, o pronome, ele representa a mesma pessoa que faz a ação. Ela deu-se ao trabalho de me procurar. Então, ela se deu ao trabalho, tá? Então, a pessoa que praticou a ação também é a mesma pessoa que utiliza o pronome, tá? Os verbos reflexivos, eles podem indicar reciprocidade, tá? Uma ação mútua de duas pessoas. Os dois se encontraram na praia. Eles se beijaram na frente de todos. Eles se viram e sorriram. Essas coisas, tá, gente? Então, aqui a gente já consegue compreender para que serve o verbo reflexivo. A gente tem aqui também uma atividade aqui em cima, que é ainda sobre as alterações sofrida pelo radical dos verbos medir e fazer. Eu queria que vocês observassem, se vocês já tiverem respondido essa atividade, tá? Para que vocês concluam logo aqui na 45. A gente tem assim: faça no caderno uma tabela de acordo com o modelo a seguir, do verbo valer, e complete-a com a conjugação de primeira pessoa do singular nos tempos indicados dos verbos catar, perder, viver, crer, como no modelo. Na última coluna, indique se os verbos são regulares ou irregulares. Eu creio que a gente já tenha respondido essa atividade, tá? Então, catar, eu cato, eu catava, eu catarei, é um verbo regular. Perder, eu perco, eu perdia, eu perderei, é um verbo irregular. O verbo viver, eu vivo, eu vivia, eu viverei, verbo regular. Crer, eu creio, eu cria, eu crerei, verbo irregular. Por que ele é irregular? Porque há uma diferenciação no radical. Há mudanças no radical na hora de colocar os verbos de acordo com o tempo e o modo pedido aqui na tabela, tá? Seguindo, a gente tem essa atividade aqui com o Chico Bento e o Zé Lelé, né, que a gente já fez também essa aqui. E a gente tem esses exemplos da utilização dos verbos reflexivos, tá? Retira os pronomes pessoas retos. Os retos são o quê? Ele e eu.
Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Tá? Pronomes pessoais. Retire os pronomes oblíquos. Si e mi. Aqui a letra B. E letra C. Em qual das duas frases o verbo olhar foi usado como reflexivo? Na primeira frase. Por quê? Quando ele fala, ele está se olhando no espelho, tem essa ideia de reciprocidade. Tá? Então, a letra C na primeira frase. Eu parti logo para 48 porque eu acredito que a 46 e a 47 a gente já tenha respondido. E também são um pouco pessoais, né, gente? Na 49, sobre a locução, está olhando, responda. Qual é o verbo principal, em que tempo e modo ele está? Olhar no gerúndio, né? E qual é o verbo auxiliar? O verbo auxiliar está, né? E ele está no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular. Nas próximas páginas, gente, na página 70, 71 e tudo mais, a gente tem mais perguntas. E como eu falei para vocês, eu peço que vocês respondam até a página 73. Aí a 75 a gente faz em sala de aula e já começa o assunto de advérbio, ok? Espero que vocês tenham entendido isso aqui na página 45 ou na atividade 45, para a gente já concluir e não deixar nenhuma atividade pendente, ok? No mais é isso, uma boa tarde a todos e até a próxima aula.